eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é... Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Se coloque de pé, vamos celebrar o nome de Jesus. É pela graça do nosso Deus que nós estamos aqui nessa noite. E nós estamos aqui alegres e celebramos a maravilhosa graça do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Vamos repetir. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o nosso lugar e nos deu vida. Aleluia. Entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Então declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Rei que a morte, de todo louvor, de toda adoração, Ele é digno. Seja exaltado, Jesus, seja engrandecido no meio do teu povo, Deus. Tu és digno, tu és digno. Obrigado, Senhor. Nossa, quão maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que toda a iniquidade, a revelação do amor do Pai. Oh, Jesus, eu canto, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus,
Jesus eu canto. Ó, que tremenda graça. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que me alcançou. Obrigado, Senhor. Entendeu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Nós temos uma igreja viva aqui e santa, que irá encontrar com Jesus na eternidade, amém? Então louve a Jesus e glorifique o nome dele. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom poder estar na casa do Senhor, né, moço? Podeis assentar. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Primeiro dia da semana, né? Estamos aqui reunidos para juntos. Eu acredito que você não veio fazer outra coisa, né? A não ser aquilo que já louvamos, que cantamos, né? Que é adorar esse Deus. Quer bendizer o nome dEle. Quer glorificar o nome dEle. Esse é o motivo que nós estamos aqui. Porque aqui é um lugar, a Bíblia diz que, onde o Senhor ordena as bênçãos, com certeza. Mas aqui é a casa de oração, um lugar onde que nós devemos nos reunirmos para adorar esse Deus, para bendizer esse Deus. E eu quero, na abertura deste culto, né? Quero cumprimentar aqueles que estão em casa também, online, os irmãos nossos e os demais também, que porventura acessaram o canal da igreja, com a paz gloriosa do nome do Senhor, amém? Eu quero compartilhar uma passagem bíblica no Evangelho de São João. O Evangelho de São João é uma passagem muito conhecida, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para a gente estarmos falando um pouquinho. Capítulo 4 de São João, a partir do verso 21. Se a gente puder, nós vamos ler um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho algo a respeito da palavra de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor no Evangelho de São João, no capítulo 4, do verso 21, né? Um discurso aqui de Jesus com a mulher samaritana. E no verso 21, assim, ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Verso 22, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Amém, moço? Talvez você já ouviu muito falar desse capítulo, dessa passagem, né? Mas quando eu recebi o convite para fazer a abertura desse culto, eu fiquei meditando, o que eu vou falar? E esses dias Deus tem falado muito comigo, irmãos, né? Durante o meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir louvor, de trabalhar cantando louvor, ouvindo, adorando o Senhor. E Deus tem falado comigo a respeito de adoração.
E aqui Jesus, ele tem esse diálogo aqui com essa mulher. E nós sabemos que essa mulher, ela, entre os povos ali havia um conflito. Mas a gente vê na vida dessa mulher que ela tinha um desejo de adorar, ela tinha algo que fazia ela, né? Porque nesse discurso aqui que a gente vê com Jesus aqui, ela vai falar aqui, né? Jesus vai explicar para ela aqui. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje nós estamos aqui. É o primeiro dia da semana. É um lugar de adoração. Não só hoje, mas todos os dias. E às vezes eu venho na igreja, não somente no nosso ministério, mas a gente tem reparado em muitos lugares. Quando se fala em adoração, irmãos, quando se fala em adoração, a gente olha para a igreja e a gente vê muitas coisas que entristecem. Às vezes entristece até o nosso coração como pessoas, humanos. Imagine o coração de Deus Pai, porque Ele é Espírito. A Bíblia está dizendo aqui. E Ele procura os tais que adorem em espírito e em verdade. E não tem como você adorar a Deus se não for em espírito e em verdade. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Como você tem se comportado diante de Deus? Porque adoração não é o simples fato de você, quando os músicos que estão aqui cantando, adorando. Sim, lógico, é muito bom, é gostoso, a gente se solta um pouco, a gente sente, né, aquele momento gostoso. Mas a adoração vai muito mais além do que isso. A adoração começa desde o momento que você se coloca ali na presença de Deus, você abre os seus olhos, né, de manhã, quando você acorda, você tem que adorar a Deus, porque você acordou, você abriu o seu olho. Deus te deu uma noite de sono, uma noite de tranquilo, e você abriu os olhos. Muitas pessoas talvez não tiveram oportunidade, mas você teve. Então já é motivo de você acordar adorando, em espírito e em verdade, adoração. Aí você pensa assim, pastor, hoje é dia de culto, né, irmão Mateus? Hoje é dia de culto, hoje eu vou lá para a igreja, eu vou adorar. Aí você vai se preocupar com algumas coisas, com alguns detalhes que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa adoração. Faz isso, irmãos. Eu tenho me preocupado com isso, com a minha vida, principalmente. Por quê? Você vai se dedicar. Você vai se preocupar com aquele dia. Por quê? Porque quando você chegar aqui, irmãos, no decorrer do dia, já o dia todo, mas quando você chegar aqui, você vai chegar diferente. A palavra do Senhor, no Salmo 96, o verso 8 e 9, diz assim: dai ao Senhor a glória que é devida ao nome dEle, e adore Ele na beleza da santidade. Sabe quem você está adorando aqui nessa noite? Não é os músicos, não é o pastor, não sou eu, não é seu amigo, sua amiga. Você está adorando o Rei dos Reis, como já foi dito nessa noite, Senhor dos Senhores. E a Bíblia está dizendo que você tem que adorar Ele na beleza da santidade dEle. Ele é santo, Ele é santo. Por isso que nós devemos nos preocupar com a nossa adoração, irmãos. Porque a nossa adoração não pode ser alguma coisa superficial. Tem que ser de dentro, do coração, em espírito e em verdade. Isaías 29:13 fala que tinha um povo que se aproximava dele, mas o coração deles estava longe de Deus, e ele estava adorando. Mas é a palavra de Deus que diz que aquela adoração era adoração falsa, era só de lábios, conforme homens ensinaram. Talvez você pode ter até sido ensinado de uma forma, lá na igreja tem que fazer assim, assim, assim. Não, irmãos, fale com Deus,
Adore Ele em espírito e em verdade. Senhor, como que eu devo te adorar? Aí você vai vir para cá, você vai se concentrar naquilo que você está fazendo. E quando você abrir o seu louvor, principalmente os levitas, irmãos, não é assim? Todos os irmãos são levitas? A preocupação que eles têm. Por quê? Porque precisa ser o melhor, irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Não pode ser de qualquer maneira. Hebreus 13:15 fala: nós devemos oferecer sacrifício vivo, agradável a Deus, fruto de lábios que confessa o nome dEle. Precisa ser de coração, irmãos, porque senão Deus não aceita. Senão nós vamos ser, sabe o quê? Religioso. Não sou contra. Se tiver alguém aqui, não escandalize. Mas vai lá na igreja católica. Como que é? Vem tudo mastigado, irmão. Você tem que fazer aquilo ali. Sabe o que é isso? É um ritual. Deus não está preocupado com ritual. Lógico, precisa ser ensaiado sim, ser bem feito sim, mas não precisa ser mecânico. A adoração é espontânea, flui do coração. Às vezes a gente está adorando, e a gente está sentindo a presença de Deus, a graça de Deus na nossa vida, e você começa a chorar. Domingo, quem esteve aqui, irmãos, aquela palavra do pastor Vanderlei, eu confesso que eu chorei o culto inteiro. E se alguém que está aqui nessa noite, que teve domingo, se não derramou uma lágrima, ou se não sentiu no coração, se preocupe com a sua adoração, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, mas é o Espírito Santo que está dizendo para você. Se preocupe com a sua maneira de adorar, porque a Bíblia está dizendo aqui que o Pai procura os tais que assim o adore. Aleluia. E nessa noite Ele está aqui, procurando verdadeiros adoradores. Ele não está preocupado com um mecanismo, que agora você dá glória, agora você... Não precisa disso, irmão. O pregador não precisa falar, dá glória agora. Você fala, não, você sente. E quando parte de dentro, você glorifica o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Isso é adoração, irmãos. E vai muito além disso, porque a adoração não consiste só aqui dentro da igreja. Essa adoração que Jesus falou aqui, Jesus nos ensina que tem que ser na nossa vida, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela deve refletir, irmãos, no nosso caráter lá fora. Como que nós adoramos lá fora? Como que nós vivemos lá fora? Será que nós estamos glorificando o nome do Senhor com as nossas atitudes? Mas começa daqui, desse culto de domingo, a primazia, primeiro dia da semana. Senhor, eu estou aqui, eu me rendo, eu me prostro diante da Tua grandeza, Senhor. Recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, aleluia, que procede da minha alma. Não é porque o pastor pediu, não é porque o irmão Mateus, os instrumentistas aqui, o grupo ensaiou, não. Mas, Senhor, nessa noite eu vim para te adorar, aleluia. Tem um louvor que eu estou ouvindo, Mateus, acho que você, não sei se você já ouviu, do Gerson Rufino. Que coisa linda aquilo, irmãos. Que coisa linda aquele louvor. Fala que eu nasci para te adorar, e se eu não te adorar, falta algo em mim. Nós nascemos para isso, para adorar esse Deus. E se a gente não adorar esse Deus, está faltando algo dentro de nós, irmãos. Por isso, eu não vou pedir para você, abra sua boca e dá glória a Deus, mas seja espontâneo. Mas se você está sentindo a presença de Deus nessa noite, abra a boca e dê glória a Ele, porque a glória é devida ao nome dEle, é isso que nós temos que dar. Entrai nos atos do Senhor, dai a glória dEle, que é devida ao nome dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é Espírito, e importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós precisamos, irmãos, como nós precisamos entender e viver para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos,
Que Deus nos ajude a não ser uma igreja mecânica, a não ser uma igreja que precisa de alguma coisa para motivar, para você glorificar a Deus, mas que sejamos uma igreja viva, sim, uma igreja comprometida com louvor que é devido ao nome dEle. Nós viemos para adorar na beleza da santidade dEle. Ele é santo, Ele é santo, e nessa noite Ele está aqui à procura de verdadeiros adoradores. Que nessa noite o Senhor ache em mim, irmãos, como Davi, ache em mim um verdadeiro adorador, ache em você um verdadeiro adorador, ache em nós como igreja um povo que verdadeiramente adoramos Ele em espírito e em verdade, irmãos. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse privilégio de estar na tua casa, Senhor, nesse primeiro dia da semana. Senhor, sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, Senhor, somos pecadores, carecemos da tua misericórdia, do teu perdão, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus piedoso, justo, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Eu estou aqui para te adorar, Senhor, nessa noite. Eu vim aqui com esse propósito, nós viemos aqui com esse propósito. Senhor, que nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, que tem liberdade de agir, de atuar no nosso meio, Senhor, que nós possamos nessa noite, Senhor, sermos achados pelo Senhor nessa noite. Queremos nessa noite nos rendermos, Senhor, perante, Senhor, nos prostrar perante a Tua grandiosa presença, Senhor, a Tua grandeza, a Tua majestade, Senhor, e nos prostrarmos, Senhor, aleluia, e nos rendermos aos Seus pés, Jesus, porque o Senhor é merecedor, Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que sonda os corações, visita cada um nesse momento, ó Deus, no Teu mais profundo íntimo, Senhor, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente te adorar, Senhor, que não seja somente hoje, mas que amanhã no nosso trabalho, Senhor, na nossa casa, no nosso dia a dia, Pai, que nós venhamos, Senhor, confessar, aleluia, e nos rendermos louvor a Ti, Senhor, porque a nossa vida precisa, Senhor, ser uma vida de adoração, Pai. Recebe os Teus filhos nessa noite, recebe a Tua igreja, Pai. Oh Espírito Santo, aleluia, que o Teu Espírito acha graça em nossos olhos nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre esta igreja e encontre aqui verdadeiros adoradores, Pai, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, continue conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade, tenha liberdade. Que nós possamos nessa noite, Senhor, nos desprender, Senhor, daquilo que nos prende, aleluia, muitas das vezes de te dar um glória, um aleluia, aleluia, de nos dar liberdade, do Teu Espírito Santo agir no nosso meio, Pai, porque um dia nós recebemos, Senhor, o selo da Tua promessa, e o Teu selo, Pai, na minha vida, é na vida da Tua igreja, Deus, tenha liberdade, oh, rabacalabaxarabanagá. Tem liberdade, Espírito Santo, tem liberdade, traz renovo, traz libertação, traz cura, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Teu nome, Jesus. Nós estávamos ali esperando para voltar, e a Thaís até brincou: Cleberson, você conversou com o presbítero Carlinhos? Eu falei: não, porque nós estávamos conversando justamente o que ele estava ministrando aqui neste momento. Igreja, esteja atenta ao falar do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nada é em vão, nada é por acaso e nada é sem razão. Se o Senhor está falando, é porque tem endereço, e começa em nós. A palavra diz: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte,
para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só que Paulo continua: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A igreja, ela tem que prosseguir, a igreja tem que avançar, e nós vamos, através deste louvor da harpa cristã 310, declarar isso: avante eu vou. E este coro diz: avante eu vou para entrar no céu, na divinal mansão. E é para isso que nós corremos, é para isso que nós estamos aqui nesta vida, para ser alcançado por Cristo e também alcançar esta celestial mansão. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder e gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e ao destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a grei elevará os santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abrão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Que essa seja a disposição de cada um de nós, a avançarmos sempre. Que a paz de Cristo seja reinar nos corações de cada um aqui presente e daqueles que de casa no online estão. Eu quero louvar a Deus, agradecido pela vida de todos que atuaram no evento que tivemos ontem, com o propósito de angariar fundo para a obra missionária. Também foi um momento de união, de comunhão, de descontração, nós percebemos ali, e também de cooperação, em especial aqueles que trabalharam, que atuaram. Que Deus recompense a cada um de vocês que conosco estiveram.
informar que nosso irmão Marcelino, com alguns outros, está atendendo em Santa Rosa do Viterbo nessa noite. Pastor Walter e um outro dos nossos pastores da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Isso é uma conferência nesses dias. Pastor Fadel, busquei aqui, parece que a Patrícia comentou que eles iriam viajar final de semana, com certeza foi isso o que aconteceu. Na quarta-feira nós estamos estudando a Bíblia, mais especificamente Tiago. Nós fizemos já na quarta-feira passada o primeiro capítulo, e quarta-feira agora será o segundo capítulo do livro de Tiago. Leia na sua casa e venha para cá. De repente, se você tiver um questionamento, você tiver uma observação, mande antes no zap, eu estou colocando o meu à disposição. E a gente pode conversar e falar sobre esse assunto, esse tema, no momento, tá certo? Não falte na quarta-feira, nós só temos a crescer, aprender. É impressionante, impressionante, né? Na última quarta-feira eu aprendi, eu ouvi de coisas que eu ainda não havia atentado para aquilo. Então todos nós aprendemos. Antes de o Renato estar orando e comentando sobre as ofertas, eu quero dizer a cada um daqueles que estão conosco nessa noite, que são todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você puder, se coloque em pé, os nossos irmãos, saia do seu lugar, vamos abraçar, cumprimentar, em especial essas pessoas que estão com a gente pela primeira, segunda vez, mas também abraçar, cumprimentar uns aos outros. É sempre muito bom nós estamos reunidos, e é bom ter você participando conosco aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por cada um aqui presente. Santo, santo é o Senhor. Sois todos muito bem-vindos ao nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Renato, podeis assentar, irmãos? Podeis tomar assento. Maravilha do Senhor Jesus, glória a Deus. Momento glorioso esse, né? De comunhão, de abraçar uns aos outros, né? Glória a Deus, é maravilhoso. Meus queridos, abra a Bíblia junto comigo, livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Vamos falar um pouco aqui de sermos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nas nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Aqui está dizendo para sermos agradecidos, né? No primeiro versículo vai dizer que como membros de um só corpo. Você já parou para pensar como nós somos privilegiados, né? Você que um dia aceitou Jesus, levantou sua mão e aceitou Jesus e começou a caminhar na fé com Jesus Cristo. Eu sempre digo isso para minha esposa, digo
para pessoas mais próximas, nós que aceitamos Jesus, nós que somos cristãos, nós somos privilegiados. Porque, como todo mundo, sendo você cristão ou não, você passa dificuldade, você passa aflição. Mas o cristão, ele tem um grande privilégio, porque quando ele passa algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, ele recorre a Jesus. Ele dobra o joelho, ele fala com o Senhor, e aí o Senhor... E é tão gostoso, né? Quando a gente dobra o joelho, às vezes você está quebrado, nem palavra sai da sua boca, mas o Espírito Santo vem, ele dá um refrigério para você, e você levanta ali, como Davi, né, que venceu Golias, cheio de vigor, cheio de disposição, porque Deus recarregou suas forças. E é assim, nós temos que ser grato a Deus todos os dias, por essas coisas e por muitas outras que Deus nos dá todos os dias. Eu hoje falando com a Glaucia, falei, nossa Glaucia, Deus tem dado tantas bênçãos para nós, né? Nós não merecemos, mas Deus, ele tem nos abençoado, presenteado as nossas vidas com muitas bênçãos. Eu olho tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer muito mais. Eu falo, Jesus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. E nós temos que isso fazer, como o irmão Carlinhos bem disse, nós temos que adorar o Senhor Jesus em resposta às grandes coisas que Ele tem feito e muito mais ainda tem entregado na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando a gente olha para a nossa vida, o nosso passado, as coisas que a gente faz até hoje, né? A gente vê como é grande o amor de Jesus por nós. E nós temos que responder a essa ingratidão a Deus também aqui com as nossas ofertas. Uma vez eu conversando lá no meu negócio lá com um dos meus funcionários, eu disse o seguinte, ele falou, Renato, esse negócio de dadismo, Renato, eu não concordo muito, isso aí não sei. Eu falei, amigo, eu dou dízimo, sabe por quê? Porque eu sou feliz com Jesus e Deus é bênção na minha vida. Então assim, é uma da forma minha de adoração, entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta. E Deus honra a minha vida, eu vou lá em resposta a as bênçãos que Deus tem me dado, eu vou lá e entrego o meu dízimo ao Senhor, em gratidão ao Senhor Jesus, porque tem que ser dessa maneira. A Bíblia vai dizer, entregai com alegria ao Senhor Jesus, e eu faço isso com muita gratidão. A partir do momento que eu entendi como fazer, e eu entendi sobre essa questão, eu comecei a fazer isso e Deus tem honrado cada vez mais, como eu bem disse, a toda a minha família, a minha casa, as pessoas ao meu redor, e Deus tem feito isso e ainda vai fazer muito mais. Hoje eu estava orando com a Glaucia, a gente passou o dia descansando um pouco, né? Ontem o dia foi corrido, eu trabalhei, nós servimos um pouco lá na festa na roça, foi bem cansativo, mas hoje nós tiramos o dia para descansar um pouco. Eu falei, amor, vamos orar um pouquinho? A gente orou um pouco junto. E ali a gente começou a chorar junto e agradecendo por tudo que Deus fez e por grandes coisas ainda que Ele vai fazer no nome de Jesus. E eu vou vir aqui, eu e ela, para contemplar com vocês e testemunhar de ainda muitas bênçãos que Deus ainda vai fazer na nossa vida no nome de Jesus. Então, querido, seja grato ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida servindo no ministério. Graças a Deus, a nossa igreja aqui, nós temos... Quase todo mundo aqui na igreja, nós temos o coração para servir. Nós temos aprendido com o nosso pastor, se você tem para fazer, faça mais. Faça mais. Faça mais para o Senhor Jesus. E nós temos feito isso. Então que você venha ser dessa maneira. Sirva com sua vida, sirva com suas ofertas, sirva com a sua família, sirva como você pode. E Deus vai te agradecer e vai te abençoar cada vez mais. Fique em pé por gentileza. Vamos orar nesse momento agora, agradecendo por tudo que Deus tem feito. Meu Deus e meu Pai maravilhoso, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite toda especial, Deus, na qual o Senhor já tem falado ao nosso coração, ministrado na nossa vida, Pai. Agradecemos pelo privilégio de servir ao Senhor Jesus, de um dia aceitar ao Senhor e caminhar, meu Deus, e seguir os Teus passos. Nós somos gratos ao Senhor Jesus por esse grande privilégio. E nesse momento de oferta agora, Pai, que possamos ofertar ao Senhor com um coração grato em resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por aquela grandiosa coisa que o Senhor fez entregando a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas, Pai. Que possamos ofertar a nossa vida aos seus pés, que possamos ofertar as nossas finanças em amor e em gratidão ao Senhor Jesus, e toda a nossa vida e tudo que fizermos, possamos fazer no nome do Senhor Jesus, entregando toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, que merece toda a honra e toda a glória. Pai, nós te agradecemos por esse momento e por muito mais ainda que o Senhor vai fazer nesta noite, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Amém, já pode ofertar,
Saia do seu lugar com o coração grato, generoso, com alegria. Oferte ao Senhor. Você quer fazer isso digitalmente, pelo Pix? Fique à vontade. Recebe, Senhor, a oferta do teu povo, dos fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que o Senhor nessa noite irá operar milagres no nosso meio, da nossa vida? Você crê? Amém. O Senhor, Ele está aqui para operar milagres. O Senhor, Ele está aqui para derramar uma unção de cura, de transformação sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E eu creio que através dessa canção você irá ser tocado, você irá ser restaurado, e o Senhor irá fazer aquilo que o teu coração deseja. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. São planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares. Esses são os pensamentos que o Senhor tem de cada um de nós. Se você crê nessa palavra, então você se entregue na adoração. Profetize isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu sei os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. E você irá se achegar ao Senhor, e Ele irá se deixar ser achado, diz a palavra e declara o Senhor. Então neste momento abra a sua boca e declare assim: eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Sabe por quê? Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Então clame a Ele. Eu vou clamar, clamar até, e o céu está te ouvindo. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, move sobre cada vida, sobre cada coração. Pai, nós estamos diante de Ti com um coração quebrantado, crendo que o Senhor irá fazer um milagre sobre as nossas vidas. Aquilo que é impossível para nós, para Ti não é, Deus. Encontre em nós, ache em nós verdadeiros adoradores, e nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades, não é assim? Eu não vim para ser mais um, diga, vim para tocar nas tuas vestes diferentes. Sei
ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Então diga: eu vou clamar, eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Creia nisso, aleluia. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Seja como uma criança, ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu. Adore a Ele, exalte a Ele. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagre. Então seja como aquela mulher que rompeu a multidão e tocou no mestre. Deus, eu rompo a multidão, sei que agora é a minha vez. Deus de toda glória, toque nele. Te toco agora pra viver milagres, milagres. Deus, eu rompo a multidão, sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Diga: eu vim viver milagres, vim viver milagres. Nós viemos, Senhor,
vim viver milagre. Vim viver milagre. Vim viver milagre. Aleluia! É para o que crê. Creia nisso. Agora que você aprendeu, vamos cantar juntos? Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta, pois todo aquele que pede recebe. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Todo aquele que busca encontra. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Todo aquele que bate, a porta se abre. Bater, bater Até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Creia e você receberá o milagre. Aleluia, porque nós adoramos e exaltamos um Deus, um Jesus que tem um nome que não há outro nome igual. Só o nome de Jesus é poderoso. E é a Ele que nós invocamos e adoramos nessa noite. Aleluia. Não há um outro nome igual. Nunca haverá. Maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está acima de todos, em glória reinará. Igual outro não há. Então não perca a esperança. Olhe para o alto. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Diga quem Ele é. é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram
Declare isso. Na cruz venceu o nosso Rei. Ele venceu a morte. Poder que a morte não venceu. Ele nos deu vida. Aleluia. Nos deu. Sabe por quê? Igual outro não há. Pega os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível, reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome é o teu, Jesus. Rasga os céus e desce, Deus. Nós te entronizamos a adoração, Senhor. Venha romper cadeias, aguilhões, correntes que nos prendem. Vem com teu poder e unção, Deus, essa hora. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram. Então declare o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Pega os olhos, o Rei chegou. Jesus está aqui. Sinta o abraço dele. Seja envolvido por ele. Oh Espírito Santo. Cristo é o Senhor. Ele é invencível. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome. Diga não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus, aplauda ele, adore a ele, glorifique a ele. Aleluia. Glória a Deus, podeis assentar, igreja. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 1 a 8. Como nós já fomos abençoados pela palavra falada, pelos louvores, enfatizando a importância da verdadeira adoração e ao mesmo tempo a graça, o favor de Deus a nosso benefício manifestado.
2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 8. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor Jesus. Segundo Samuel 9, filho. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, na minha versão. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça beneficência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse até o rei Davi. E disse-lhe o rei Davi: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. 3. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use para com ele de beneficência de Deus? Então disse-lhe Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele lhe disse: teu servo. Versículo 7. Disse-lhe o rei Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão da minha mesa. E o 8, para fechar: então se inclinou Mefibosete e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Senhor, mais uma vez nesse culto a tua palavra foi lida, e agora estarei comentando acerca da mesma. Que a tua graça, que o teu poder esteja a envolver-me, e a cada um de nós, os que estamos no presencial e também online, que possamos entender, receber a revelação do Senhor e ser abençoado pela mesma, no nome de Jesus, amém. Vamos retroceder no tempo que nós acabamos de ler. Os filisteus, como sempre inimigo de Israel, o povo de Deus, estava em uma batalha, em uma guerra. E até porque Deus permitiu isso acontecer, ou seja, Saul foi derrotado, que era o rei, os seus filhos também, diante dos filisteus. E alguém que escapou da peleja, da batalha, que era até próprio para isso mesmo, ficava mais distante só para trazer informação, ele correu até a cidade ofegante anunciando: olha, infelizmente perdemos a guerra. O rei Saul, nosso rei, morreu, os seus filhos também, e os filisteus estão vindo aí para invadir a cidade. O exército fugiu. E era comum naquele tempo, numa situação dessa, o rei que vencia, ele procurava aniquilar, matar todos os descendentes do rei antecessor, para que os anciões, para que alguns dos líderes não se reunissem e pegasse ainda que aquela criança e reivindicasse o direito do reino, usando ela, e se reorganizava, incentivava o povo, o soldado, e ia para a guerra. Nós vemos muitas crianças sendo declarado rei em Israel, em situação quando não havia um adulto, mas na verdade era aqueles que estavam em volta que governava, que ajudava, eles conduziam a nação. E então, sabendo disso, a mãe desse, ou melhor, a babá
desse rapaz aqui citado, que na época era um menino com 5 anos de idade, esse Mefibosete, ela se agarra a ele e corre para salvar a vida dele, porque sabia, vão chegar aqui os filisteus, e ao saber que este é um neto do rei morto, vão tirar a vida dele também. E ela, apaixonada pela criança e para proteger, corre com ele, mas na fuga ela acaba caindo com ele, e ele quebra as 2 perninhas. Mesmo que tivesse sido cuidado, tratado, eu imagino que naquela época eles não teriam recurso para impedir o que aconteceu com o menino. Mas principalmente, com certeza, ele não recebeu os cuidados que deveria receber. E ele então cresceu aleijado de ambos os pés. Felizmente, ele foi recebido, ele foi acolhido por um tal de Maquir, que vivia na cidade de Lodebar, e lá ele fez a sua vida. Ele acabou, inclusive, é o que dá a entender pelos textos lidos, se casando, constituindo uma família, mesmo naquelas condições. É importante lembrar que naquela época, quem tinha alguma dificuldade como essa, ele era totalmente discriminado. Hoje ainda tem a questão da acessibilidade, hoje existem veículos adaptados, computador adaptado. Eu já participei de reuniões onde deficiente visual, cego 100%, mexe no computador, trabalha e atua tranquilamente, tem acesso às redes sociais, né? Alguns casos, pelo menos 2, aqui na nossa cidade eu conheço, né? Pessoas que têm dificuldade, mas com as mãos, com os pés, mas trabalham e procede conquistas ainda, alguns casos, mas naquele tempo não era assim. Até mesmo para o sacerdócio, até mesmo para usar o altar, se tivesse alguma deformidade, pequena que fosse, ele era impedido de acessar o santuário para falar a palavra. Então foi nesse contexto que esse menino, esse jovem cresceu. Mas o tempo passou e Davi estava agora assumindo o trono por completo, porque ele já, num primeiro momento, ele reinou por alguns anos em parte de Israel, e agora estava assumindo toda a nação. E quando ele chega em Jerusalém, ele pergunta: escuta, há alguém da família de Saul? E ele ainda especificou: para que eu use de misericórdia para com ele, porque Davi não tinha rancor, nem ódio, nem a pretensão que tinha os reis anteriores, né, de eliminar o seu opositor, para que ninguém reivindicasse o trono. E aí disseram: olha, tem um senhor, um homem, que ele trabalhou ao lado de Saul, e ele vai ter informações, traga ele até aqui. E foi trazido o Ziba, que havia sido servo do rei Saul. E Davi pergunta para ele, nós lemos aqui: existe ainda, sabe se tem algum dos filhos de Saul ou de Jonatas? E ele falou: olha, tem um. E é interessante que ele não cita nem o nome. Tem um aleijado de ambos os pés, ou seja, a situação dele, a dificuldade dele, virou o nome dele, se tornou o sobrenome dele. Com certeza, eu costumo dizer, quando falo sobre esse texto, ele era referência para as outras pessoas, mas no sentido negativo, pejorativo. Se alguém pedir um endereço: o fulano de tal, conheço sim, olha, ele mora 2 casas para cima do aleijado. Você vai lá, ter um aleijado das 2 pernas, 2 casas para cima. Sei onde é que é, então vou achar fácil. Era mais ou menos assim: olha, aquela é a esposa do aleijado, aquele é o filho. Ele perdeu a sua identidade na situação em que ele estava.
E quantas as vezes isso não acontece também? Tomara que aqui não tenha ninguém assim, mas se tiver, o mesmo Jesus que está sendo representado por Davi aqui nessa história, ele está presente para agir e para mudar essa realidade, para tirar esse apelido pejorativo, para tirar essa condição que foi fixada na sua mente, no seu coração, em alguns casos desde a infância, e mudar e dar para você um novo nome, uma nova história, e enfim, manifestar a misericórdia e o favor dele na sua vida, você que aqui está no presencial ou no online. Dito isto, sabendo disso, o Davi falou: por favor, traga esse rapaz até mim. E foram então uma comitiva até Lodebar, chegaram lá, conversaram com Mefibosete e trouxeram. Obviamente que Mefibosete, tanto é que Davi fala isso para ele: não tenhas medo. Ele ficou muito assustado. Quando chega a comitiva, e ele já sabia no entendimento dele que o pior, ele imaginava que o pior iria acontecer. Consegui me esconder até agora, mas fui descoberto e vou ser executado com certeza. Ele é levado, e quando entra na presença do rei, Davi olha para ele e chama-o pelo nome: Mefibosete. E ele, se curvando: teu servo sou. E para surpresa de Mefibosete, ao invés de uma sentença de morte, de prisão, ou de qualquer outra coisa ruim e desagradável, o rei diz para ele: olha, tudo o que era do seu avô, o rei Saul, que deveria ter sido do seu pai, o meu amigo Jonatas, agora é seu. Essas terras, elas serão cuidadas por esse mesmo homem que foi buscar você, o Ziba. Ele tem inclusive 15 filhos, e todos eles vão trabalhar nas suas terras, e todo o fruto da colheita e os valores que eles conseguirem vai ser entregue para você. Agora você, Mefibosete, eu quero comigo aqui no palácio. Você vai comer da minha mesa juntamente com os seus. Ao ouvir essas palavras de bênção, essas palavras que deveria soar gostoso no ouvido de Mefibosete, se for possível pôr o versículo 8 na tela novamente, por favor. Ele diz essas palavras que nós estamos vendo. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto tal como eu? Essa expressão que nós não fazemos uso dela, era utilizado quando alguém queria desmerecer uma outra pessoa. Eu estive ali no Peru, e em um determinado momento, o pastor que estava comigo olhou para alguém e com desdém falou: isso aí é um serrano, né? E eu pensei: serrano? Por quê? O que quer dizer? E aí ele estava explicando que serranos são pessoas que vivem na serra, nos lugares altos, onde não tem internet. Eles vivem num costume totalmente diferente, né? Enquanto o pessoal aqui está se vestindo como nós aqui no Brasil se veste, eles lá têm outra cultura, outra maneira. As mulheres usam uma meia dúzia de saia, ou até mais uma por cima da outra. Não vamos entrar em detalhe, até porque é um pouco nojento a cultura. E eles então não são bem-vindos, eles são desqualificados por eles, assim como os índios no Paraguai. Se você chega: isso aí é índio, né? Eles são tidos aqui como se fosse um indigente, um nóia, uma pessoa que não é bem-vindo em alguns ambientes, em certos locais. Era assim. O Mefibosete, ele atribuiu a si esse termo de alguém que não valia nada, de alguém que não merecia a atenção do rei daquela forma, de ter o direito das terras que eram do seu pai, do seu avô, de morar no palácio real e de comer do bom e do melhor.
Infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele procura colocar isso na nossa mente e no nosso coração. E independente da ação dele, muitas das vezes nós mesmos, por situações que nos cercam, nos condicionamos a isso e podemos pensar: eu não mereço, para mim não tem como, não tem jeito, e achamos que a nossa história não pode ser mudada para melhor. Todos nós, ou a maioria de nós já lemos, já ouvimos acerca disso, mas um pastor amigo foi até a Índia e ele comentou que a Índia, ela é dividida por castas, que seria como uma posição social. Aqui como se fala classe média alta, os pobres, mais ou menos assim. E dependendo da casta, eles se isolam, se separam por si mesmos. E eles estavam reunidos entre alguns irmãos, e eles foram tomar água, e a água que tinha era mineral. E quando ofereceu para esse irmão, ele se recusou a tomar, e ele não quis. E como insistiu com ele, ele disse: não, a minha casta não permite. Eu sou simples, eu sou pobre, eu sou ninguém. Eu tenho que beber água suja, encardida. Eu tenho que beber da enxurrada. Eu não posso beber um tipo de água como isso. Olha que mente. O que é isso? Por causa da cultura que é plantada. E muitas das vezes isso impede as pessoas de receber as bênçãos do Senhor. Porque o requisito básico necessário, segundo o capítulo da fé, Hebreus 11, para se receber a bênção de Deus é crer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele dá galardão, que ele dá bênção para aqueles que o buscam. Mas muitas das vezes a mente, por causa das dificuldades, das situações ruins, e algumas das vezes até auxiliada pelo inimigo das nossas almas, impede a pessoa de crer que ele é capaz de ser vitorioso. Era isso o que estava acontecendo aqui com Mefibosete. Ele havia perdido a sua identidade. Ele que havia até os 5 anos de idade sido criado no palácio, experimentando tudo que era de bom e de melhor, tendo, repito, tudo de bom, a melhor alimentação, o carinho, o cuidado, o prestígio de todos, e de repente agora ele é levado, inclusive alguém diz que essa Lodebar era uma região periférica, era uma cidade pobre, um lugar não muito legal. Então ele estava agora desacreditado de todos, sem valor, desmerecido. Ele havia aprendido a ser um ninguém, um nada, e ele pensava que deveria ser daquele jeito. Mas o rei Davi, repito, que representa o próprio Jesus, aparece nesse momento. O rei fala para ele, né? Versículo de número meia dúzia. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, Davi se prostrou com o rosto em terra, inclinou, e Davi disse: Mefibosete. Ele falou: eis-me aqui. É o 7. Então disse Davi: não temas. Davi precisou assegurar: você não precisa temer, eu não estou aqui para fazer nenhum mal. Deus, ele não se manifesta para arruinar ninguém, para judiar de ninguém, para quebrar ninguém. Tem pessoas que têm medo de Deus, tem pessoas que erram, Adão fez isso juntamente com Eva. Quando eles pecaram, eles se esconderam, ou tentaram se esconder, porque de Deus não se esconde. E quando Deus, que sempre fazia o mesmo, ia até o jardim para conversar com ele, não vendo no lugar de costume, pergunta: onde é que você está, Adão? E ele diz: estou aqui. Ouvi a sua voz ecoar no jardim e me escondi, tive medo, porque ele temeu ter desobedecido a Deus e se escondeu. Quantas pessoas com medo de Deus, procurando se esconder. Mas repito, o Senhor não está para
judiar de ninguém. Elias, depois que ele venceu os profetas de Baal e os derrotou, ele foge agora com medo de ser morto por Jezabel, e ele entra em uma caverna e se esconde. E depois que lá ele está, Deus diz: eu quero conversar com você. E eu acho que todos nós aqui devemos ter alguma experiência nesse sentido. Talvez quando éramos criança e que alguém dizia, a diretora: olha, a professora, a diretora, o diretor quer conversar com você, tá? E nós saímos preocupado, temeroso para ir conversar com o diretor. Às vezes acontece em uma firma, né? Olha, o chefe quer conversar, o patrão quer conversar. O que será que vai se dar, né? Eu procuro até tranquilizar antes, mas acontece também na igreja, quando a gente diz: oh, quero conversar com você, quero orar com você. Às vezes pode gerar essa preocupação. Imagine Deus dizendo para o Elias: eu quero conversar com você, e ele naquela condição de medo: o que será de mim agora? E quando ele está na caverna, ele vê, eu não vou lembrar a sequência exata agora, mas um fogo que consumia tudo que tinha pela frente. E ele então sai da caverna pensando: o que vai ser de mim agora se Deus vem através desse fogo consumidor? E quando ele sai, Deus não estava lá. Alarme falso. Ele volta e agora vem um vento que movimentava até pedra do lugar. E ele pensa: vai ser agora o que Deus tem para tratar comigo. E quando ele sai, Deus não estava. Ele volta novamente e pela terceira vez um terremoto. E parece que eu vejo ele saindo, escorando pelas paredes da caverna, cambaleando e dizendo: o que Deus vai tratar comigo? Era mais uma vez um alarme falso. Deus não estava lá. Por fim, a quarta vez, diz que uma brisa leve, suave, uma voz meiga e delicada, era Deus que estava para falar com o profeta. Ele nos ama, Ele quer manifestar a sua graça. Ele não se manifesta para que, Ele não nos chama, Ele não nos convoca, Ele não quer conversar para destruir, não. Tudo que Ele quer é restabelecer, é sarar, é abençoar. Mas nós precisamos desejar, precisamos crer e assim ter essa disposição. E então o Mefibosete recebe essa promessa. Muito embora ele se desmereça, muito embora ele diga: para mim isso não vale, eu não mereço, mas foi dado para ele de volta as terras que era do seu avô, que deveria ser sido dos seus pais. E repito, aquele mesmo Ziba foi trabalhar para que ele pudesse ser abençoado. Irmãos, quantas dificuldades, quantas situações ruins envolvem as nossas vidas. E de repente alguém até que está aqui nessa noite, e tem coisas que nós aceitamos como que normal, como que comum, né, nas nossas vidas. Eu já comentei isso mais que uma vez, mas permita-me repetir: testemunho é uma música, é um cântico, e uma música ela não é composta para cantar uma única vez, né? Quando o Mateus, nosso filho mais velho, nasceu, eu não me lembro exatamente quanto tempo ele tinha, mas acredito que não tinha um aninho, e ele ficou muito doente, e nós procuramos na cidade de Pirassununga, acho que a maioria aqui conheceu, né? O doutor Augustinho, um grande pediatra, e ele examinou, e quando ele examina o menino, ele faz uma pergunta para mim e para Marilene: alguém na família de vocês tem bronquite? E eu me lembrei da minha avó, que quase morria sufocada. Me lembrei da minha mãe dela, que não era diferente. Me lembrei do meu irmão, um ano mais novo que eu, que nós saímos da fazenda, colocando ele em carroça, em trator,
para levar para a cidade, com medo que ele fosse morrer, porque não conseguia respirar. Então, ainda hoje, ele carrega uma bomba daquela, aquele spray aerolim, para respirar, para ajudar. Me lembrei dessa situação toda, me lembrei da minha irmã, dos meus tios, e eu não me lembro se eu falei para ele isso, mas eu até acho que sim. Até os gatos e cachorros da minha família tem bronquite. Toda está explicado. Então é isso que aconteceu, né? É hereditário. E naquele momento, na minha mente e no meu coração, eu disse: não, não. Em nome de Jesus, veio até aqui, mas daqui para frente não vai passar mais, porque eu sou cristão, sirvo ao Senhor, a minha esposa também, e a nossa descendência agora vai ser estabelecida dentro de um outro parâmetro. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, aquela foi a única vez que nós levamos ele lá, por esse motivo, e nunca mais se falou disso na nossa descendência, e nenhum dos outros filhos, e nem em netos também. Deus foi misericordioso e agiu, mas é muito comum nós aceitarmos isso. Realmente tem que ser assim, porque todos tiveram, então. E em muitas outras áreas da nossa vida, às vezes nós damos de bandeja e não conseguimos usar a fé para pedir e para conquistar a bênção que o Senhor tem para nós. E quantas pessoas pensam: eu não mereço. Nós temos até dificuldade de evangelizar pessoas que nós conhecemos, que moram perto da gente, familiares nossos. É muito comum nós pensar assim: para esse não tem jeito, para esse não tem como. E às vezes nós não temos nem fé e nem ânimo para evangelizar ele. Quando é alguém que você não conhece, que você não sabe, se torna um pouquinho mais fácil trabalhar nesse sentido. Isso é até normal. E esse daí, né? Nós que estamos aqui em Porto Ferreira há tanto tempo, há tantos anos, né? A gente olha para algumas das pessoas que estão por aí, não que Deus não pode mudar a vida dele, nós sabemos que pode e que é capaz, mas será que vai ser dessa vez? Porque eu conheço ele há 30 anos, eu vejo assim, sei que já foi num montão de clínica, um montão de casa de recuperação, e um montão de igreja. Eu acho que é só mais uma vez, né? Temos essa dificuldade, mas Deus é aquele que age. Não vamos permitir que a nossa própria mente, o nosso próprio coração venha dizer para nós: você não pode, você não merece, você não tem condição. Porque a situação difícil levou Mefibosete a pensar assim. E o inimigo das nossas almas está para empurrar essa informação na nossa mente e no nosso coração. Mas nós somos convidados a relutar contra isso e a fazer a nossa parte. Porque para Deus, todos nós somos importantes. Para Deus, todos nós temos um valor. E é importante nós pensarmos nisso. Antes de convidar a equipe, o Cleberson, não sei se alguém mais vai ajudá-lo, para cantar um hino que nós pedimos no início, eu quero fazer um breve comentário acerca do mesmo. Eu tinha um programa de rádio, foi o primeiro que eu fiz na minha vida, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, quando eu era pastor ali, e mesmo depois que saí, eu voltava lá para fazer o programa. Acontece que o programa era das 17 às 18 horas, e isso no domingo. Então, às 18 horas eu terminava o programa e vinha para o culto à noite na igreja. Eu não era o pastor da igreja, o titular, era um presbítero auxiliar. E naquele dia eu decidi, eu saí de lá, falei assim: eu vou dar uma passadinha na casa dos meninos, ver como é que eles estão. Havia uma família que tinha se convertido, os pais já eram crentes há tempo, mas os 2 filhos principalmente tinham se convertido no tempo que eu estava lá como pastor. E não fazia um ano que eles, 8 meses
que eles estavam frequentando a igreja. Então eu estava ainda acompanhando, até porque anteriormente eles eram usuários de drogas, e inclusive eles saíram da cadeia, eles se converteram, saíram da cadeia e foram para a igreja e ficaram na igreja. E estão até hoje, inclusive um deles que tem o mesmo nome que eu, o Cido, nós nos conversamos toda semana. Eu fiquei um tempo sem falar com ele, sem comunicação, depois descobri o zap dele. Então toda semana nós nos conversamos. Ele é caminhoneiro, roda o Brasil, estou aqui no sul, estou aqui em Curitiba, estou aqui no Ceará, e direto em São Paulo. A gente está direto se falando. E quando eu cheguei na casa deles, todo entusiasmado, que bom, o senhor veio para visitar a Adriana. Aí que eu me lembrei que eles haviam comentado da Adriana, mas eu tinha até esquecido dela. É a Adriana, né? Então, não esquece, a casa dela lá é perto do ginásio, tal. Explicou novamente. Aí mesmo tendo pouco tempo, né? Eu saí dali e passei na casa da Adriana. Quando eu cheguei na casa da Adriana, que bati, a Adriana não estava. A mãe dela saiu, o senhor veio, que bom que o senhor veio falar com a Adriana. Ela não está não, mas ela está aqui na vizinha e ela já está voltando. Ela acabou de chegar do hospital e ela foi só ali na casa da vizinha, que é colega dela, dizer que ela recebeu alta. A Adriana era uma jovem e ela tinha intentado contra a sua própria vida, e por conta disso tinha passado alguns dias internado, e ela tinha saído naquele momento, por volta das 18 horas, e ela chegou em casa, foi avisar. E quando eu cheguei ali, e talvez eu deveria ter chegado antes dela tentar o suicídio, né? Mas felizmente ela não foi bem sucedida e eu consegui falar com ela ainda. E quando eu comecei a conversar com a Adriana, eu percebi o quanto para baixo ela estava. Tanto é que foi por isso que ela intentou contra a sua própria vida. Aí eu estava com uma bolsa, que estava dentro na época os discos de vinil ainda, e eu peguei um daqueles discos e coloquei a música na voz de Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E quando a Adriana ouviu aquilo, ela ficou maravilhada, ela pediu, põe outra vez. E eu voltei. Eu devo ter posto a música umas 5 vezes, não sei se tudo isso. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Deixa o disco aqui e depois eu volto para pegar ele, né? Porque eu tenho culto ainda, reunião. E essa mesma mensagem, por favor, Clebson, que eu quero que fique prentada no coração de cada um daqueles que aqui estão. E não só para você, para nós, principalmente no decorrer dessa semana, sair anunciando para as pessoas. Você tem um valor, você é muito importante para Deus. Nós precisamos tomarmos cuidado e não permitir, porque a fala que vem no nosso ouvido, na nossa mente, se ela for positiva, ela vai nos ajudar, mas se ela for negativa, ela vai nos jogar para baixo. Um médico da igreja do pastor Paul Yong-Cho na Coreia, há anos atrás, chegou nele e disse, olha, a ciência fez uma descoberta importante. Ela disse que a nossa língua, a nossa fala, comanda todo o nosso ser. E eu não me lembro se é essa a explicação que ele dá no livro, ou se foi eu que criei essa explicação, mas é mais ou menos assim. Digamos que a pessoa quer aprender a tocar violão. Aí ele, olha, é tão lindo o som do violão, eu acho tão bonito, eu queria tanto aprender a tocar um violão, só que tem um porém, eu tenho dificuldade. Os meus dedos, eles são enrijecidos, eu não consigo apertar, eu tenho dificuldade da mão esquerda. Da mão direita eu tenho dificuldade com compasso, eu não consigo fazer. Para decorar as notas, eu gosto muito, eu acho, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo por isso e por isso. Mas aí essa pessoa decide comprar um violão, arrumar um violão e se matricular e fazer aula. E quando ele senta para aprender, ele disse que a língua passa essa informação
através do céu para todos os órgãos. Diz, dedos da mão esquerda. Temos um violão aí, mas presta atenção, vocês não conseguem tocar, vocês não têm habilidade para isso. Dedos da mão direita, você não vai conseguir marcar o compasso corretamente. Mente, você não vai conseguir decorar. E segundo essa pesquisa, esse estudo, a pessoa vai ter dificuldade e talvez nem conseguirá, porque a sua fala levou todo o teu ser a agir assim. Quando ele falou isso, o pastor Show disse para ele, o doutor Tiago já fez esse comentário. Nós estamos estudando isso e no 5º capítulo nós vamos ler essa informação. Que doutor Tiago? Ele falou que a língua, ela é um pequeno membro, mas ela é como um palito de fósforo. Ela é capaz de incendiar um bosque todo. Uma única palavra pode jogar alguém para baixo. E de repente tem pessoas aqui que já recebeu uma palavra negativa. Talvez você era criança ainda. Isso está na sua mente. Eu não me lembro de nenhuma negativa, mas eu me lembro de umas 2 positivas, por impressionante que seja. Olha que interessante. Todos nós, desculpa, chamei vocês, estou deixando em pé aqui um tempo, né? Todos nós podemos ter, talvez você nem prestou atenção, alguma coisa que você gosta mais em você. Talvez tenha alguma que você não gosta também. Deixa o que você não gosta para lá. O que é que você mais gosta em você? Eu não sei se você já pensou nisso, né? Eu gosto do meu cabelo. Eu sei lá o que. Vocês já ouviram dizer, sabe o que é que eu mais gosto em mim? Da minha voz, da minha fala. E ela é linda? Não, não é. Isso não é de agora que eu gosto da minha fala, da minha voz. Sabe quando eu passei, e agora eu sei, ela é ímpar, ela é singular, quase ninguém tem a minha voz no mundo, né? Onde eu chego, que eu converso, a pessoa já olha para lá, não sei que fala no rádio. Acontece isso aí direto, frequentemente, é inconfundível, né? E eu era adolescente, estava mudando a voz, e tinha uma mulher que vendia na casa dela roupa, calçada, a casa dela era sempre movimentada, e eu cheguei lá para conversar, eu não me lembro nem o nome dela, e eu perguntei nessa, fulana de tal, está, eu queria comprar um calçado, e alguém disse, está assim, eu ouvi isso, ela falou, quem é que está aí? Quem que é essa voz? E quando entrei, ela falou, que voz bonita, que voz linda. Não era, né? Eu sei que não é, mas por causa daquilo eu passei a gostar da minha voz. Agora eu tenho até motivo, a gente imita alguns bonecos, então por causa disso, poderia ter sido o contrário. De repente você recebeu uma negativa. Em o nome de Jesus, que isso caia por terra agora. Se coloque em pé. Talvez o médico disse, olha, não tem mais jeito para você não. É mesmo? Obrigado aí pela sua boa vontade de me ajudar, mas eu não recebo essa palavra não. Deus é aquele que tem palavra de bênção para nós. Não sejamos como Mefibosete naquele momento, mas vamos receber pela fé a bênção de Deus, pois todos nós somos importantes para Ele. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Nesse seu complexo inferior, e às vezes até dizendo, eu não sou ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Você tem um valor. Eu venho falar do valor que você. E sabe por que você tem um valor? Porque Ele está em você, o Espírito Santo. o Espírito Santo se move em você, ainda que você não permite, não perceba. Por isso então levante e cante. Aí você pode então perceber E clame ao Senhor. algo importante em
Manifesta, ó Deus. Manifesta, ó Deus, na vida dessa pessoa. Fora toda palavra de maldição, tudo aquilo que tem como propósito diminuir essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fora tudo aquilo que tem como propósito depreciar essa pessoa. Aquela palavra que foi dita, você não pode, você não é capaz. Aquela palavra de maldição que foi lançada, às vezes até sem intenção, mas que deu base legal para que o mal se estabelecesse, para que o psicológico dessa pessoa dissesse: não tem como. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, age agora na vida dessa pessoa. Manifesta, manifesta o teu poder. Você tem um valor. Receba o ânimo, a força, a coragem, a disposição para crer. Não é verdade que você não é ninguém. Não se desmereça, não se desvalorize. O Espírito Santo se move em você. Amém, glória a Deus. Uma vez estava conversando com um companheiro, um colega pastor, e ele disse assim: olha, uma pessoa depressiva me procurou, e eu conversei com aquela pessoa, e eu falei com ela, eu tenho conhecimento, e eu fiz estudo, e eu fiz curso nessa área, e ela procurou, quase que pode-se dizer, a pessoa correta. Eu ajudei ela na situação de depressão, e estou ajudando, estou acompanhando ela. E eu pensei, puxa vida, né? E eu que, nem é bom dizer isso, né? Desestimula, mas posso considerar que estudei 3 anos apenas, né? Que faculdade, que... Aí de repente eu me lembrei, mas eu me lembro que já entrou pessoa depressiva na igreja, e que uma única vez eu orei, e ela foi liberta em o nome de Jesus, e nunca mais teve aquele problema. Então, não precisa de qualificação, não, que não seja importante, quando Deus quer agir. Então, independente de quem você é, da oportunidade que você teve, Deus está para agir e para abençoar. Eu vou orar agora, nós vamos orar, e eu convido você a se posicionar diante do Senhor, recusando, rejeitando tudo aquilo que não provém de Deus, e se dispondo a receber a bênção do Senhor. Antes de orar e emprestar a bênção apostólica, há uma informação de que a cantina missionária está com bolos, está também com cachorro quente. Eles estão colocando até que o valor é uma promoção, mas eu vou deixar, está na tela, né? Então passe por lá e está abaixo disso, viu? Essa aí essa propaganda é aquela que normalmente acontece, mas me parece que está com desconto aqui. Passa por lá pela cantina e confira. Vamos então estar orando. Eu quero ministrar na sua vida agora a bênção do Senhor. Onde você está? Deus, nós temos falado a tua palavra, e a mesma é viva e eficaz, não somente a escrita e registrada, mas também a falada, para penetrar no coração, na mente, na divisão da alma e do espírito, conforme mesmo diz, e mudar a história de pessoas. Faça isso agora. Tem pessoas que já recebeu, conforme nós acabamos de comentar, uma palavra negativa. Isso talvez marcou, e de repente até tem condicionado ela a isto.
agora em o nome de Jesus, ao ser esclarecida, ela está revogando, ela está rejeitando, e ela está tomando posse das suas bênçãos, pois conforme dissemos, através de Davi, o Senhor está se representando ali, e o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que se manifesta para pegar aquele que está jogado na lama, aquele que foi desvalorizado, desacreditado, e mudar a história dele para melhor, e seja agir, ó Pai, na vida de cada um daqueles que aqui estão, em o nome de Jesus, todo mal, toda influência contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, não tenha poder de ação, mas que a bênção do Senhor esteja na saúde, na vida material, na história dessa pessoa em todos os sentidos, e principalmente na vida espiritual, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra, seja abençoado pelo Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor do Senhor, que te convoca, que te chama à tua presença nesse momento, para devolver aquilo que é de direito seu, antes do pecado, antes do erro, em o nome de Jesus. Deus, a tua bênção sobre os nossos irmãos que estão enfermos, a bênção do Senhor sobre as gestantes, sobre aquelas que tiveram suas crianças, sobre aqueles que passaram por cirurgias, os que estão viajando, aqueles que não estão bem de saúde, em o nome de Jesus, nós pedimos a bênção da tua parte sobre cada um. Olha para a nossa cidade, olha para a nossa Porto Ferreira, o nosso estado, olha para o nosso Brasil, para a nossa nação, para a política, olha para a nação israelita, ó Pai, pedimos pela Venezuela também, tenha misericórdia, ó Pai, e seja em todo sentido conosco, no nome de Jesus oramos e agradecemos, amém, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos e para sempre permaneça. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém.